Ah, gente, vocês estão deixando eu mal acostumado, gente. Pô, gente, que delícia, como é maravilhoso isso. Vou falar uma coisa pra você. Se você nunca foi numa gravação de série, isso aqui é surreal, né, irmão? Que coisa maravilhosa, como é só Jesus. Ei, mas que bom que você está aí na sua casa, trabalhando, correndo, no Uber, no avião, seja lá onde for que você estiver assistindo essa mensagem. Deixa eu te dizer, essa palavra é de Jesus para você. Sabe, quando você abriu, era o Senhor que fez você abrir, é para você. Então, lindo, vencer o desânimo, sabe, a sensação de paralisia, a sensação de estagnação. Todo mundo foi, e parece que às vezes ficamos. Olha, antes de começar a mensagem, essa parte é muito necessária, sabe? Curte o vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Top, tudo que tem pra fazer, faz agora. E manda pros amigos, pros inimigos, pros desanimados. Você conhece alguém que tá meio morocochô, fala assim: lindo, tem um negócio, uma injeção de ânimo pra você. Aí, entendeu? Manda pra todo mundo. E se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus pra você aqui no nosso canal. Vamos pro vídeo. Tem uma fofoca pra fazer. Os irmãos fofoqueiros, tudo assim. Você é fofoqueiro? Eu sou. E eu sou um fofoqueiro detalhista, assim. Gosto de nomes, gosto de horário, gosto de detalhe. Odeio fofoca mal contada, sabe? Fala nome, falou, começou, fala o nome do santo agora. Mas veja, e não é para fazer contenda, é só para orar. Minha boca é um túmulo. Não conta, porque eu conto para minha esposa na hora. Eu conto na hora para minha esposa. Irmão, a pessoa fala, não conta para ninguém. Minha esposa é eu. Eu já ligo para ela e falo: meu Deus, prepara um chá que eu tô checando. Irmão, nós somos assim de verdade. E qualquer babado que acontece do lado de lá, o meu telefone toca. Preciso te falar uma coisa. Senhor Jesus, fala logo. Agora, aconteceu um negócio comigo essa semana. Por esses dias aí, fui visitar minha mamãe e fui almoçar lá. E foi engraçado porque normalmente o almoço do domingo é na minha casa. Eu gosto de receber os meus pais lá. Eu criei um princípio de que todo domingo os meus filhos, os meus pais almoçam lá em casa. Por quê? Porque um dia que eu envelhecer, eu quero que isso permaneça. Então, um dia que o meu filho começar a namorar, a jovem, de muita sorte, terá de saber que domingo o papai do João e do Noah estará esperando, e que terá uma boa desculpa para não ir, senão isso será sagrado. A Serena ai, meu Deus. Meu Deus, eu não estou preparado para esse assunto ainda. Eu não estou. Mas domingo eu fui lá e eu senti vontade de ir na casa de uma pessoa que eu não ia há pelo menos 10 anos. E eu fui de surpresa. E é engraçado porque as pessoas que viram você no começo e que hoje se surpreendem com o que Deus está fazendo, pensa que você mudou, pensa que a essência mudou. Mas não, lindo, a essência não pode mudar. Não pode mudar. Você pode prosperar, você pode mudar de casa, você pode mudar de carro, você pode mudar de cidade. Você não pode só mudar o teu coração.
teu coração tem que permanecer igual, sabe? Eu amo quando as pessoas dizem: nossa, pensei que tu nunca mais ia falar comigo. Por que eu não ia falar? Sabe que é doido isso? Eu cheguei na casa dessa família e eu me lembro que eu fui milhares de vezes naquela casa. Era o meu refúgio depois da aula. Eu amo eles demais. Mas quando eu cheguei na casa, eu vi a cena de 15 anos atrás. A mesma casa, a mesma geladeira, o mesmo fogão, a mesma mesa, o mesmo cheiro, o mesmo assunto, a mesma garagem, a mesma escada, o mesmo varal, o mesmo piso, o mesmo teto, as mesmas pessoas, sem nenhuma coisa nova. E para mim foi como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo e tivesse voltado 15 anos atrás. Não havia nada de novo, a não ser o lógico de uma vida que segue. Os filhos casam, saem de casa, mas não havia nada novo. Quando eu cheguei, a pessoa disse: ué, rico visitando casa de pobre. Mas eu ouvi ela falar isso há 15 anos atrás. Não mudou. Sentei na mesa e a conversa era igual. É doido, porque eu fiquei pensando: Jesus, por que não aconteceu algo aqui? Onde estão, sabe, as coisas que mostram evolução? A gente é ser humano. E eu comecei a fazer perguntas, e as minhas perguntas, as respostas vinham iguais aos que eu imaginava de 15 anos atrás. Não tinha uma novidade. A novidade maior era algo ruim. E eu fiquei pensando assim: será que Deus então não quis fazer com eles? Será que Deus falou: eu não vou fazer? Será que Deus tem isso com alguém? De falar assim: olha, eu vou abençoar muito esse aqui eu não vou abençoar. Esse aqui eu vou prosperar, esse aqui eu não vou prosperar. Você acha de verdade que se você sendo pai, e um pai perfeito, e você pode dar o melhor para os seus filhos, você não vai dar? O nosso maior perigo ainda é tentar fazer demais. Eu não sei se você é assim, mas eu tenho que me policiar para não fazer demais. Eu já me frustrei por ter feito demais. Aprendi com os meus filhos: nunca dê algo para os seus filhos que seja sem o sonho teu, porque eles não vão valorizar. Eu vivi isso na prática. Por isso que a promessa é Deus plantando o sonho dele dentro de você. Ele cultiva o sonho para depois dar a realização, senão não tem valor. Então olha, essa parada me pegou. Por que Deus não fez? O que aconteceu? Eu sei que não posso espiritualizar tudo, porque tem coisas que é o ser humano em si que não quer, que tem uma mentalidade segregadora, que tem uma mentalidade pequena, que acha que aquilo ali é o suficiente. E tem gente que acha que se tiver mais ainda está errado. Não sei se você sabe, mas tem muita gente que pensa que prosperar é pecado, que você ter um carro melhor é errado, que você não pode, tá cheio de gente maluca. De todos os lados tem gente pensando errado. Pode ser a mentalidade, mas daí eu estava no meu devocional lendo e o Senhor me mostrou algo que eu nunca tinha visto na minha vida e que nem podia acreditar que isso era real. Vou ler para você. Olha isso aqui, Salmo de número 78. O Senhor está falando, Davi está falando sobre o povo do Egito. Lembra o que Deus resgatou do Egito, tal, aquela coisa toda. Olha só, Salmo 78, verso 12 diz: coisas maravilhosas fez ele à vista dos seus pais,
Na terra do Egito, no campo de Zoan, ele dividiu o mar, ele fez pessoas passarem através dele, fez as águas ficarem de pé como montanhas. Durante o dia também os guiou como a nuvem, toda noite como a luz de fogo. Ele fendeu as rochas no deserto, ele deu bebida como de grandes profundidades. Ele também fez brotar riachos da rocha, fez as águas correrem como rios. O que Deus está dizendo: tudo isso eu fiz para o meu povo ver. Os milagres estão aqui. Amém? Eu tenho o poder para fazer. Tá tudo aqui, o mar se abre, a rocha sai água. É isso. Eu sou real. Eu sou o que sou. Ele é real. Agora vem a nossa parte. E aqui me pegou. Mas ele, sendo cheio de compaixão, porque a Bíblia começa a falar os pecados do povo, viraram as costas, zombavam de Deus, dividiam o altar de adoração, construíam altares para deuses estranhos, para Baal. Agora, no verso 38 diz o seguinte: mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Veja, Deus tinha tudo para dizer assim: não vou querer mais essa galera, são tudo muito do mal, vou matar todo mundo, acabou, faço de novo, reset, pego uma galera melhorzinha, coloco, não sei, faço algo melhor. Só que a Bíblia diz que o Senhor não fez isso. Ele diz: eu não destruí. Muitas vezes ele desviou a sua ira e não agitou toda a sua cólera. É como se Deus estivesse se segurando, sabe? Eu não vou fazer. Aí a Bíblia diz: porque ele lembrara que eles eram apenas de carne, um vento que passa e não volta novamente. Quão frequentemente eles provocaram no deserto o Senhor e o afligiram no deserto. Deus está dizendo: vocês me sufocaram, vocês provocaram, vocês fizeram isso comigo. Aí aqui acabou. Aqui ele diz: sim, eles viraram as costas e tentaram a Deus. Agora, isso aqui para mim me pegou. E limitaram o Deus de Israel. Irmão, isso é até perigoso, parece heresia. Quem somos nós para limitar o Deus de toda a criação? É uma coisa que chega a tremer o olhinho quando você ouve. Peraí, quem eu sou para limitar o Deus de Israel? Mas a Bíblia está dizendo que o que o povo fez limitou o Senhor. Ou seja, os milagres que nos contaram podiam ser milhares de vezes maior, podiam ser muito mais extraordinários, podiam ser muito mais incríveis, poderia ter sido muito maior, mas eles não viveram, porque as decisões que eles tomaram limitaram o Senhor. É como se Deus dissesse para mim e para você: eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida, eu tenho tanta coisa para derramar sobre você, eu tenho tanta coisa linda, tanto plano extraordinário. Se você soubesse o que eu tenho para você, mas eu não posso fazer. Aí você vai: por quê? Porque as tuas decisões me afastam, porque vocês viram as costas para mim, porque quando eu estou fazendo vocês não sabem esperar, porque quando eu estou agindo vocês não têm paciência, porque vocês blasfemam contra mim, porque vocês reclamam, porque vocês não param. E isso é o resumo de milhares. Você acha que Deus não quer abençoar todos? É óbvio que Ele quer. Eu não quero mais bem para o João do que para o Noah, do que para a Serena. O mesmo bem que eu desejo para um, eu desejo para todos. Só que eu sei que tem coisas que se eu der para o Noah dá certo, mas que se eu der para o João dá errado. E eu acabei de conhecê-los. O João tem 6, o Noah tem 4. Ou seja, lindo, existe algo dentro de nós que nos afasta do sobrenatural. E é por isso que às vezes a gente está vivendo muito tempo e não viveu absolutamente nada. Tinha milagres para você que você não viveu. Tinha portas que se abriram que você não entrou.
tinha coisas maiores, histórias mais incríveis, mas foi você, foi eu, que com as nossas atitudes viramos as costas para o Senhor. É muito difícil isso, e limitamos o que Ele iria fazer. Veja, isso é desesperador, porque dependendo da idade que você está, o remorso é uma coisa que dói demais. Remorso é sentir sem poder resolver, porque não dá mais tempo. Remorso é o filho que nunca disse que amava o pai e tenta dizer na hora da morte: já foi. Você pode até fazer, mas não surte mais o mesmo efeito. Então essa mensagem, ela é urgente, porque se você entende de verdade que é só você que pode paralisar, é só você que pode limitar o que Deus tem para fazer, você precisa entender rapidamente qual é o motivo da tua paralisia. E aí, lindo, eu preciso entrar numa palavra-chave: pecado. Pecar é errar o alvo. É quando nós tentamos dizer que vivemos o Evangelho, mas não vivemos de verdade o Evangelho. Não tem como pegar só a parte boa, não tem como pegar só a parte que me conforta. Eu preciso pegar a parte que me confronta. Eu preciso olhar para o Evangelho e dizer: trata o meu coração, trata aqui dentro, Jesus. Tira as raízes, tira os BO daqui de dentro. Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso libertar, eu preciso de libertação. Eu preciso, Jesus, eu preciso que os vícios sejam extirpados da minha vida. Jesus, eu preciso mudar a forma de viver. E isso é uma correção de rota que você, quando faz, abre um caminho do favor de Deus sobre você. Tão lindo, eu quero que você entenda. Eu amo que você me ouve, eu fico muito feliz. Eu vejo gente de tudo quanto é tipo que ouve a mensagem. Mas deixa eu te falar de verdade, não adianta só ouvir. Não adianta você só ir numa igreja. Não adianta você ler a Bíblia de capa a capa. Você precisa começar a vivê-la urgentemente na sua vida. Sabe, o povo viu milhares de milagres, mas o milagre deles nunca chegou. Você percebe que loucura? Eles tinham uma promessa. Qual era a promessa? Entrar na terra prometida. Essa era a promessa do povo. Era esse o motivo porque Deus tirou eles do Egito. Era para levar para a terra que emanava leite e mel. Agora, sabe de uma loucura? Eles nunca entraram. Eles viram a água se abrir, a água sair da rocha, a coluna de fogo, a nuvem de fumaça, o maná cair do céu, os calçados cresciam nos pés, as roupas não envelheciam no corpo, mas nunca entraram na terra prometida. Ou seja, o principal que Deus tinha para fazer, não pôde fazer. Você entende que doideira? Um povo que tinha tudo para viver o poder de Deus na plenitude. O coração de Deus estava com eles. Ele habitava no meio deles. Ele descia, ele falava. A Bíblia diz que o rosto de Moisés reluzia, a Shekinah de Deus descia sobre eles. Irmão, mas é possível você viver no meio de milhares de milagres e o seu nunca chegar. Você vai ver o milagre de geração em geração. Todos prosperam, todos avançam, todos constroem, todos vão. E se você não acordar logo, Deus não vai fazer por você o que queria fazer. Então, lindo, a sensação que me causa é de revolta. E não é uma revolta contra o Senhor, é uma revolta contra a minha carne. É uma revolta aqui dentro. Deus, o que eu posso fazer que está impedindo o teu favor? Jesus, o que eu estou fazendo que está impedindo que o Senhor derrame sobre mim bênçãos maiores? Jesus, o que eu estou fazendo que tem feito a sensação de virar as costas? Jesus, abre os meus olhos. A nossa oração não é Jesus me acelera, é Jesus me freia. Jesus, me mostra agora
mas não adianta saber a verdade e não vivê-la de verdade. Tão lindo, eu preciso te dizer, não tem como você ter um casamento feliz de verdade se o teu submundo for sujo e corrompido. Não tem. Me desculpe, eu não posso te fazer uma promessa se o princípio não for respeitado. Não tem como você ensinar os teus filhos no caminho do Senhor se você não estiver no caminho dele. Não tem. É um sino que ecoa sem sentido. Sabe, a gente precisa de maneira urgente examinar os nossos corações. É olhar para o céu e dizer: Jesus, o que eu deixei de viver por conta das minhas decisões? O que eu deixei de desfrutar? E essa é a reflexão mais necessária do nosso tempo, porque você começa a converter o teu coração, você começa a olhar para coisas que não olhava, e à medida do ponto que você é purificado, que você é limpo, é como se o Senhor dissesse: agora eu vou, agora eu posso, agora eu vou fazer, agora eu posso, está livre, o caminho está liberado. Lindo, se o povo tivesse olhado para o Senhor e tivesse dito: Deus, nós somos vida louca, nós ainda temos o espírito do Egito dentro da gente, é um saco esse negócio de deserto, nós não estamos aguentando, dá sede, dá frio, dá sono, é irritante, Jesus, mas o Senhor está levando a gente para a terra que emana leite e mel. Senhor, só dá força para a gente continuar caminhando. Jesus, eu não vou reclamar. Jesus, eu não vou pecar contra o Senhor. Eu não vou dividir o meu coração. Eu não vou me virar as costas. Não, Jesus, eu vou continuar crendo. Eu vou continuar glorificando o Teu nome, seja na adversidade, seja na bonança. Eu vou continuar, Jesus. Mas Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Aí eu imagino que Deus ia falar para o povo: não vai ser mais 40 anos então, vai ser 20 dias. Não, meu Deus do céu. Não, você não vai precisar ficar 40 anos no deserto. Meu Deus, eu quero que você agarra. A sua vida não vai paralisar. Você não vai precisar ficar 40 anos no deserto. Se você acordar em tempo e dizer: Deus, me perdoa, Senhor, eu volto o meu coração para Ti, Jesus. Eu não quero me acostumar com o pecado, eu não quero me acostumar longe da Tua presença. Senhor, eu preciso, me perdoa, Senhor, reconcilia, Senhor Jesus, eu quero estar de volta. Aí o Senhor diz: então não é 40 anos, 15 dias a gente resolve. Eu tenho planos rápidos com você, eu tenho coisas extraordinárias para fazer na tua vida. Só demora tempo. Se você demora tempo para acordar, é muito doido isso. Só demorou porque o povo limitou o Senhor. Era um caminho de 14 dias. Deus tomou todas as providências, Deus tomou todas as precauções, mandou pelo caminho um pouco mais longe para que não olhassem para trás e voltassem. Deus fez tudo perfeito. Deus destruiu os inimigos, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez tudo. Então, lindo, a única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida, a única pessoa que pode paralisar o favor de Deus sobre você, que pode estancar as bênçãos do céu sobre a sua vida, é você mesmo. É só você que, quando vira as costas para o Senhor, que quando abandona o Senhor Jesus, é você que limita o Deus de Israel
conforme diz a palavra. Lindo, Ele tem tanta coisa para fazer por você. Existem tantas bênçãos reservadas sobre a sua vida, que se você soubesse, você estaria chorando agora. Mas Ele só vai fazer se o teu coração estiver voltado para Ele. Ei, lindo, volta o teu coração logo para Ele. Diga: Jesus, eu não quero viver mais nenhum dia longe da tua presença, Senhor. O que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso. Aí Deus vai dizer: deixa eu limpar o coraçãozinho teu, deixa eu morar aí dentro de verdade. E pode ter certeza, uma vida que era para ser medíocre vai ser extraordinária. O Senhor vai fazer tudo que você nunca imaginou, pelo amor que Ele tem por você. Já pensou? Já consegue imaginar a criatividade de Deus? Consegue imaginar o que Deus sonha? Eu estou aqui com uma vontade de dobrar o meu joelho e falar: Jesus, o que o Senhor ainda vai fazer? Sabe, o que o Senhor tem mais para fazer? Todo ano que termina eu digo: uau! Quanta coisa o Senhor fez. Aí o ano começa, tem novidade. Alguém liga, o telefone toca, tem uma coisa nova toda hora vindo. E eu digo: Jesus, por quê? Porque Ele é bom, mas é porque o coraçãozinho tem que estar nele. A gente tem que estar olhando para Ele, para o autor e o consumador da nossa fé, sem parar, sem vacilar, sem temer, olhando para Ele. Jesus, Tu és o centro da nossa atenção, Tu és o alvo dos nossos olhos. Jesus, eu só quero viver o que o Senhor tem, mais nada. Não importa o que dizem, não importa o que pensam, não importa o que fale, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Aí Deus só vai dizer: então vive para mim, que eu faço tudo por você. Então eu vou te falar. A vontade do Senhor é fazer você prosperar sobre a terra. A vontade do Senhor é te colocar sobre os governos mais altos, é honrar a sua família, é fazer que os seus dias sejam transbordantes da presença dEle. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Irmão, o Senhor deseja te abençoar. Ele almeja o dia que você vai dizer: Jesus, entra na minha história, governa e domina sobre todas as áreas da minha vida. E é nesse dia que Ele se realiza em você. O Pai se realiza no Filho, meu lindo. Imagina o Deus de todo o céu, de toda a criação, o quanto Ele tem, mas só não faz porque o nosso coração não está nele. Então, lindo, meu conselho para você: volte o seu coração para Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É difícil, eu preciso dizer. Tem uma porta aberta para você. Tem uma porta aberta para você agora. Sabe, lindo, eu entrei na casa daqueles amigos, mas eu não tenho poder para mudar nada. Agora, se Deus for autorizado a entrar, tudo muda. O cheiro muda, o ambiente transforma, a cultura se liberta,
a mentalidade expande. É uma coisa maravilhosa. O Evangelho é libertador. Aquele que conhece de verdade, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, lindo, você é o único que pode impedir. E se você quer parar de impedir, você precisa reconhecer que virou as costas, que pecou contra o Senhor, que tem coisas dentro de você que precisam mudar. Você precisa ser humilde e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, eu sou pecador. Eu preciso que o Senhor cesse, me ajude a cessar as inclinações da minha carne. Minha linda, você não pode me assistir e continuar se prostituindo pensando que vai receber as bênçãos do Senhor. Meu garoto, você não pode me assistir e 2 horas depois assistir pornografia e achar que o favor do Senhor vai te alcançar. Você não pode me assistir e ofender as pessoas e achar que Deus vai estar com você naquele dia. Não, lindo, não pode, não dá. Ou o seu coração é dele, ou não é. Deus não divide espaço. E sabe, o povo de Israel pensou que dava para dividir o coração. Olhavam para Baal, olhavam para o Deus de Israel. Baal não respondia porque não existia. Deus de Israel não respondia porque o povo confiava em Baal também. Seu coração precisa ter um dono. Fala com a boquinha, fala: meu coração precisa de um dono. E ele precisa ser Jesus. Depois que ele entrar, você nunca mais vai ser o mesmo. 2 perguntas, 1 resposta. A primeira é para você que nunca entregou o seu coração a Jesus, que acredita, mas nunca decidiu viver o Evangelho de verdade. Reconhece que é pecador e que Ele é o Salvador da sua vida, o único, legítimo e suficiente Salvador. Hoje é o seu dia. Segunda pergunta é para você que já viveu, mas virou as costas e paralisou as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, e muita coisa que Deus poderia ter feito ainda não fez, porque você está longe dEle. É hora de voltar para Ele. Se você está aqui agora, é assim, é no seco, e você quer tomar essa decisão, você não precisa pagar nada, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. A Bíblia diz que é reconhecer com os lábios, e a Bíblia diz que o Senhor reconhecerá você perante o Pai. Aliás, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, lindo, se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3, você levante a mão. Pense bem, porque essa é a decisão mais importante da sua vida e muda todo o teu destino. 1, 2. Ei, gente, vocês estão ansiosos demais. Eu falei no 3, vocês levantaram a mão no 2. Eu sei, é que você não quer ficar mais parado nenhum segundo. Você não quer ficar mais longe dele. Então vamos ser rápido. 1, 2, 3. Aonde você estiver, seja na sua casa, seja agora aqui, essa decisão muda toda a sua história. Feche os teus olhos. Aleluia. Fecha os teus olhos. Uau, que delícia, Jesus. Quanta coisa nova. Faz assim, ó. Olha o cheirinho de coisa nova. Olha que delícia. Jesus, diga: Jesus, eu quero viver uma coisa nova. Mas antes, eu preciso do Senhor. Entra, governa o meu coração. Eu reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Apaga o meu passado. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém.
Ah, meu lindo, isso aqui é a coisa mais maravilhosa da vida. Você não sabe o que você fez agora, mas a sua vida começou a mudar agora. O deserto abriu o horizonte, a fumaça levantou, não vai ter neblina nos olhos. Lindo, se tiver alguém que você ama perto de você, que tomou essa decisão, eu vou te dar esse tempo. Dá um beijo nele, dá um abraço nele agora. Isso, e dá um cheiro nele, dá um cheiro. Fala, essa é a melhor decisão da sua vida. Se tiver alguém que você não sabe se tomou decisão, pergunta, você tomou a decisão? Se tomou, eu vou ter que te dar um abraço. Quero abraço, quero um barulho de abraço. Abraço. Bate nas costas com raiva. Fala assim, viu, tonto? Ainda bem que você está aqui. Vocês não ficam ansiosos? Eu sou assim, Jesus, eu fiz, e agora? Aí Jesus diz, agora relaxa, deixa eu completar a obra, que os teus olhos vão ver o meu favor sobre você. Amém? Eu já volto. Fala, meus lindos! Estamos aqui hoje muito feliz porque a mensagem de hoje é em Lisboa. Nós estamos aqui glória a Deus. Pela primeira vez isso acontece na nossa vida, a gente está muito feliz. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês e para você que está na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde você for. Eu quero que você fique comigo até o final dessa mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu só quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. É muito importante, já curte. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, manda para o máximo de pessoas. Sabe, compartilha, comenta. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é rapidinho. Você se inscreve, ativa o sininho. Porque toda semana, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, tem uma palavra de Deus para você. Amém? Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, verso de número 43, diz: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara todos os seus sustentos com médicos e não podia ser curada por ninguém. Chegando por detrás de Jesus, tocou na orla do seu vestido e imediatamente cessou o seu fluxo de sangue. Eu já devo ter falado dessa mulher, ela deve estar enjoada de mim umas 300 vezes pelo menos, porque é uma das histórias que eu amo da Bíblia, porque revelam quem Jesus é de uma maneira doce, revelam quem Jesus é de uma maneira amorosa, sensível às nossas dores, e que é o Jesus da Bíblia, diferente de muitas vezes aquele que é apresentado para nós. Jesus é esse Jesus da Bíblia, apaixonante, sabe, de que você não consegue fingir que não se encontrou com Ele. Tudo muda quando você se encontra com Ele. Eu quero entrar no texto, mas antes eu quero fazer o prelúdio disso tudo, que é a razão de eu lembrar dessa história para contar a vocês e para trazer essa palavra. Eu tenho visto e recebido muita mensagem de tanta gente. A cada dia que passa, mais aumenta-se o número, mas de pessoas que não conseguem entender o que são, não conseguem entender como tocar a vida, não conseguem compreender por que as coisas não acontecem, ou
mesmo acontecendo, parece que o coração não é saciado. Eu recebo mensagens de todos os tipos, desde pessoas muito pobres a pessoas muito ricas, e a fala é exatamente igual: eu sinto um vazio dentro de mim, eu não consigo preencher. Eu ouço o pobre dizendo: eu vou no mercado e compro tudo que está na promoção. E eu ouço o rico dizendo: eu vou na Louis Vuitton e compro tudo quanto é bolsa, e nada me sacia, nada preenche o vazio. E aí você vê pessoas extremamente famosas e que às vezes nos chamam, e elas têm tudo, mas quando nos chamam dizem que não tem nada. Então eu começo a me questionar: por que nós vivemos uma geração onde o Evangelho é acessível e mesmo assim tão poucas pessoas acessam o Evangelho? Que estranho é isso que nós vivemos, de saber que Jesus pode ser pregado e é um privilégio conhecer Jesus, e mesmo assim tem pessoas que vivem a vida inteira e não conhecem Jesus de verdade. Porque eu vou te falar uma coisa: o vazio tem uma explicação. Você não sabe o que colocar para preencher, porque se você soubesse, você colocaria. Convenhamos que quando você vê os desesperos coletivos de pessoas que de maneira absurda às vezes tentam preencher esse vazio com coisas esquisitas, tentam fazer de tudo para tampar o vazio, e fingem com sorrisos, fingem com publicações, mas que você entende que lá no fundo tem algo errado. Sabe, essas crises internas que assolam a minha geração, eu sou extremamente conectado com a minha geração, eu não estou desconectado da realidade. Eu sei o que é o mundo, e o mundo é isso: é um coletivo de vazio, de pessoas vazias, que decidem a sua vida todos os dias, que caminham pelas cidades, pelas estradas, e cometem às vezes atrocidades que não têm sentido, e tudo isso está conectado ao vazio que carregam dentro de si. Brigam por motivos idiotas, se matam por motivos fúteis, perdem a vida por motivos que não têm sentido algum, quando não as próprias tiram a sua vida, tentando preencher e não conseguem. E até ouviram falar de Jesus em algum momento, mas porque ouviram falar de Jesus de maneira errada, não se entregam de maneira completa. Foram apresentados a Jesus de maneira diversa, então não conseguem entender quem Jesus é. E eu quero que você entenda, meu lindo: há uma forma de preencher o vazio que existe dentro de nós. Oh, aleluia. Eu quero que você grave no teu coração. Você pode ter começado o vídeo, você pode ter entrado nessa mensagem, você pode ter entrado no Altice Arena sentido um vazio, mas eu quero declarar no nome de Jesus que quando o vídeo acabar, ou até mesmo que ele se acabe, antes que ele se acabe, antes que termine o nosso encontro, esse vazio vai ser preenchido de uma maneira extraordinária. E eu quero começar logo a falar. Eu quero mostrar para você o que a compreensão errada sobre Jesus faz com a gente. Como nos afasta entender errado quem Jesus é. Minha paixão falar sobre. Então me desculpa se eu não consegui alguma coisa, mas entenda, é porque isso é maravilhoso. Jesus ele está andando por uma cidade, e havia uma multidão em volta dele. Sempre, aonde Jesus estava tinha uma multidão em volta dele, porque, bom, era Jesus, ele era o homem mais famoso, ele é o homem mais famoso, mas a fama dele não era por conta da beleza, não era por conta do talento, a beleza dele era por conta do poder. Ele é poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sabe, todo mundo queria estar perto, tocar nele. E a Bíblia diz que é isso que acontece. Todos estão em volta, todos apertam ele, e ele está andando. E eu fico imaginando que se eu fosse aquela multidão, eu faria igual. Eu correria para perto, eu tentaria tocar nele, eu tentaria puxar um assunto, eu abraçaria, eu faria alguma coisa. Alguma confusão eu ia fazer, porque eu me conheço.
Só que aí a Bíblia diz que no meio da multidão tem uma mulher que tem um fluxo de sangue. O que a mulher tem? Um fluxo de sangue. E entenda, quem é mulher sabe do que eu estou falando. O que é um fluxo de sangue? Eu confesso para você que eu não sabia o que era, até o dia que eu casei e descobri. É tenso, irmão. É uma coisa absurda. A gente sofre antes porque tem a TPM que vem antes do fluxo. Então a gente sofre no fluxo, no pré-fluxo, no pós-fluxo. A gente sofre Mas você tem que imaginar que é uma mulher, um ser, feminino, às vezes mais frágil, que tem uma bomba hormonal dentro de si. Tem mulher que fica brava, tem mulher que chora, tem mulher que não tem TPM. Essas mulheres deviam ser, sim, premiadas. Existem mulheres que batem nos maridos. Por quê? Porque é uma alteração hormonal muito profunda que acontece. Então você tem que imaginar que essa mulher, ela tem isso não há 5 dias, ela tem isso há 12 anos. Irmão, essa mulher é mais louca que o Batman. Essa mulher, ela tem uma crise gigantesca. E ela carrega dentro de si um vazio existencial muito grande. Porque a Bíblia diz que ela tentou de tudo. Ela gastou tudo que tinha. Quando você entende as mazelas do que era ter um fluxo de sangue nesse período bíblico, nesse período da história, você vai entender que porque ela tinha um fluxo, ela era impura. E porque ela era impura, ela não podia abraçar ninguém, cozinhar para ninguém. Ela não poderia ter contato com as pessoas, porque tudo que ela tocava era impuro. Então entenda, o que ela vive é terrível. Só que o maior vazio da vida de alguém não é não ter recursos, é não conhecer Jesus. Eu vou repetir para que você nunca mais esqueça: o maior vazio de um ser humano não é não ter recursos, muitas das vezes sequer para comprar comida. Não é. Porque isso alguém vem e dá jeito. O maior vazio do ser humano é quando ele não conhece Jesus de verdade. Você pode ter a despensa vazia, você pode ter às vezes a sua garagem vazia, mas se o teu coração estiver cheio da presença de Jesus, mesmo com a garagem vazia, mesmo com a despensa vazia, há sorriso no rosto, esperança de dias melhores, porque é isso que o Senhor faz em nós. Jesus, Ele preenche todas as lacunas em aberto do nosso coração. É a plenitude que muitos não conseguem entender. Eu, quando ouço, entendo hoje, com mais idade, que alguém diz: olha, ele é tão rico que a única coisa que tem é dinheiro. E aí eu entendo que dinheiro não traz essa felicidade que se promete trazer. Não, ela compra momentos, mas a eternidade só o sangue de Jesus pode comprar. Sabe, ela compra prazeres, mas a satisfação é só o eterno que consegue promover dentro do nosso coração. Lindo, eu conheço amigos que têm Ferrari e elas envelhecem, empoeiram, e eles não têm nem graça para andar. Podia ter deixado a chave comigo, mas eles esquecem. Porque imagina, irmão, tu com Jesus no coração andando de Ferrari, que top! Sinistro, irmão. Mas vou te falar uma coisa: essa mulher, ela tem uma perspectiva equivocada sobre Jesus. A expectativa dela sobre Jesus era o que os fariseus colocavam: ele é inacessível, ninguém pode tocar nele, ele é distante, ele não sente a minha dor. A expectativa que o fariseu tinha sobre o Messias era um homem extremamente distante de quem Jesus era. Sabe, a expectativa do fariseu era uma, a realidade de Jesus era o que Isaías havia profetizado, era o que a palavra havia predito, era o que Deus havia desenhado. Não tinha a ver com as expectativas, a linhagem, sabe, a pompa. Não, a Bíblia inclusive diz que Jesus era feio. Nossa, não gostou dessa, irmão? Isaías diz: olhando para ele não haveria beleza para que o desejássemos. Só que tem uma coisa: o castigo que nos estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nunca foi sobre o que está aqui fora, sempre foi com aquilo que está aqui dentro. Linda, não adianta encher a boca de coisa, a testa de botox, não adianta.
Se o teu coração for amargo, a boca pode ser linda, mas se jorrar água amarga não tem graça nenhuma. Sabe, a gente vê tantas belezas superficiais. Eu amo aquelas belezas que são muito além do que o estereótipo pode vender. É quando você conversa com alguém, você sente paz, você sente alegria. Eu não sei você, mas tem gente que você senta e ela é um bálsamo para você. Sabe o que é? Ela tem paz, tem Jesus dentro. Aqui essa mulher, ela chega até Jesus e ela começa a revelar como ela entendeu errado. Ela diz com ela: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei curado. Ela está dizendo: eu sei que eu não posso tocar nele, porque ele é Jesus e eu sou só uma mulher que tem uma doença, um fluxo de sangue. Então se eu tocar nele, eu posso transformar ele em impuro. Então eu não vou fazer, então eu vou arriscar. E a Bíblia diz que ela vai escondida no meio da multidão, porque ela não poderia estar no meio da multidão. E às vezes a gente faz isso, a gente confunde Jesus com a multidão que segue ele. Lindo, às vezes a multidão que segue Jesus repele a gente de perto de Jesus. Mas aí você tem que estar ligado que Jesus às vezes, sempre será perfeito e vai sempre respeitar os princípios do que a palavra diz. A Bíblia diz: ele vela para cumprir a sua palavra. Não se decepcione porque alguém às vezes que o rodeia não representa quem ele é. Não deixa que isso impeça você de conhecer ele de verdade. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus e afastava a mulher, afastava o leproso, porque não podia entrar no meio. Mas a Bíblia diz que ela entra sem ser percebida. Ai, como eu amo isso. Ela entra sem ser percebida. Ela toca na veste de Jesus. Top. E quando ela toca na veste de Jesus, a Bíblia diz que algo acontece. Jesus para. Jesus para. A partir de agora, essa mulher vai descobrir que não tem como encontrar-se com Jesus e passar desapercebido. Não tem como ter um ato de fé, de correr, de tocar e não ser percebido. Ele não rejeita a oração, ele não rejeita a nossa fé, ele não nos rejeita, Ele tinha todos os motivos do mundo para fazer, mas ele não o faz. A Bíblia diz que ela toca e imediatamente ela é curada. Mas ela não conheceu Jesus ainda por completo. Ela só conheceu o Jesus que faz milagre. Ela não conheceu o Jesus que é amigo, que é socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação, que é o nosso refúgio, aleluia, refúgio e fortaleza. Ela não conheceu, ela só conheceu o Jesus do milagre. Eu quero dizer, tem pessoas que conhecem Jesus apenas uma faceta dele. Tem gente que conhece só a faceta que Jesus faz milagre. Tem gente que consegue viver apenas com uma informação de Jesus: ele salva. Não, lindo, o Jesus que você serve, que nós servimos, é um Deus de relacionamento. Ele não quer chamar a gente de servo, ele quer chamar a gente de amigo, de brother. Ei, nós somos amigos, eu quero andar com você, eu quero que você ande comigo. Por isso que quando você conhece ele de verdade, você não está mais sem ele caminha junto. Por isso que o vazio é preenchido. Lembra a mulher que encontrou Jesus no poço? Se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Então a mulher toca, ela morre de medo de Jesus. Ela está: ah, meu Deus, eu estou curada. Mas ela não celebra. Tem mulher aqui? Tem umas gajas aí, gajas? Eu não sei como é que fala. Não pode falar moça aqui, né? Pode falar rapariga? Quem tem rapariga aí? Tem um monte de rapariga cá. Só pra você saber que tá no vídeo aí, irmão. Coloca no Google aí que não tem problema que eu falei. Não me julgue. Escute. A Bíblia diz que essa rapariga essa mulher, ela tá tremendo de medo porque ela conhece Jesus pela perspectiva do fariseu. Ela está pensando: meu Deus, se ele descobrir que eu estou aqui, eu estou num sal, ele vai acabar comigo. E aí a Bíblia diz uma coisa linda. Jesus parou e disse: alguém me tocou. E
E a mulher está tentando sair desapercebida. E Jesus está parado. Alguém me tocou. Eu fico imaginando a cena. Todo mundo se afastou de Jesus. A Bíblia diz que isso aconteceu. Todo mundo se afastou dele. E todo mundo começou a dizer: não fui eu que toquei, não fui eu. Aí o Pedro, que é o mais vida louca dos discípulos, diz: olha, como assim alguém te tocou? Está todo mundo te encostando? Irmão, Jesus tinha 10 motivos assim de sobra, desde o primeiro versículo, para demitir o Pedro. Sabe, justa causa. Pedro, vaza, some daqui, você é muito louco. Irmão, o Pedro deu uma facada. O Pedro é muito sinistro. O Pedro, como assim alguém tocou? Aí Jesus disse: Pedro, baixa a bola, relaxa, alguém me tocou diferente. Aí a Bíblia diz que nisso a mulher está tentando passar. E quando ela percebe que não vai rolar, ela não vai conseguir escapar, ela não vai conseguir fugir, ela não vai conseguir escapar, ela não vai conseguir fugir. Entenda, você quando se encontra com ele, não vai dar para escapar, não vai dar para fugir, não tem como, ele vai alcançar. Não adianta, você pode ter caído nesse vídeo de paraquedas, olha que coisa, ele te pegou. Você foi achado, ele saiu atrás da ovelha que se perdeu e ele achou. Aí a Bíblia vai dizer que a mulher vem até Jesus tremendo de medo. Ela ainda está com vazio, ela ainda, sabe, ela só está curada, mas ela ainda não está preenchida, ela ainda não está transformada. Ela está: eu não toquei no Senhor, eu toquei na orla do teu vestido. Ela está dizendo: eu sei quem eu sou. E o silêncio de Jesus está dizendo: não, linda, é eu que sei quem tu é. Tu não sabe nada a teu respeito. E ela está: eu não toquei no Senhor, eu toquei na orla do teu manto. Ela está com medo de Jesus ferir ela, porque tem muita gente que vive a vida inteira distante de Jesus, porque pensa que se chegar perto de Jesus vai ferir. Ei, bebê, para. Tem gente que diz: não, é que você não sabe o que eu fiz. Oh, e você acha que ele não? Ô lindo, sabe aquele negócio escondido que você fez no quarto? Jesus estava vendo, né? Ah, mas estava escondido, a porta estava fechada. Ele viu. Então os teus pecados nunca pegarão Jesus de surpresa. Entenda, você não vai conseguir constranger Jesus com o teu pecado, mas o teu arrependimento constrange o Senhor. Quando você se arrepende de todo o coração, isso constrange o Senhor, a ponto de Ele perdoar os nossos pecados, sarar as nossas feridas e fazer-nos viver uma nova história. A mulher está tremendo de medo. E aí eu olho a cena, eu consigo, não sei como você é, mas quando eu leio a Bíblia, eu consigo imaginar a cena, sabe? Eu consigo ver. E aí eu fico pensando assim, a carinha de Jesus para ela, assim, quietinho. Ô linda, terminou já de falar? Aí quando ela terminou, Jesus só disse uma coisa. Só uma coisa, Jesus só falou isso aqui, ó: filha. Você não entendeu, né? É que ela foi procurar um curandeiro e no meio da história encontrou um pai. Ela foi encontrar alguém que podia curar o fluxo de sangue, e ela descobriu alguém que mudaria a vida dela para sempre. Ela foi descobrir alguém que poderia cessar 12 anos de fluxo, mas saiu dali jorrando água de vida eterna. Sabe, as coisas se alteram quando nós nos encontramos com o Salvador. Eu quero que você saiba, uma pregação não é suficiente, saber de Jesus não é suficiente. O que muda a vida do homem é quando temos uma experiência verdadeira e genuína com Jesus. Quando você conhecer Jesus de verdade, nunca mais você sentirá vazio dentro de você. Ele é poderoso para preencher todas as lacunas da sua alma, e Ele é o único que pode fazer. Ele perdoa, Ele salva e leva para o céu. Só Jesus é a receita completa. Jesus olhou para a mulher e disse: filha. Eu fico imaginando que a mulher estava assim, ó, tremendo de medo. Aí Jesus falou: filha. Eu imagino o Pedro. O Pedro, ele chamou ela de filha, porque o Pedro é meio cabeção, irmão. Pedro é filha dele? A multidão está tudo assim: nossa, filha. Ele chamou de filha.
Irmão, é que se você não for pai, você não vai entender quão precioso é poder chamar alguém de filho. De verdade, quando nasce um filho, eu sei que é clichê, porque quando eu não era pai, todo mundo falava assim: quando você for pai, você vai ver o que eu estou falando. Irmão, é muito louco, é muito doido. Existem 2 momentos da vida que são extremamente marcantes. Quando você pega aquela coisinha, bolinha de carne gostosa, saborosa, dá vontade de comer, você chama de Serena. Daqui a pouco, quando você chama de filho. Mas sabe qual é o outro momento mais gostoso da vida? É quando aquela bolinha de carne olha para você e te chama de pai. Jesus já nos chamou de filho, mas está na hora de a gente chamá-lo de pai. Está na hora de a gente começar a pronunciar essas palavras tão esperadas pelo Criador. Papai, papai. Não existe nada melhor do que quando reconhecemos a paternidade e a graça redentora de Jesus. Não é suficiente saber que somos filhos, precisamos reconhecê-lo como nosso Pai. A mulher do fluxo de sangue está tremendo de medo. Jesus chama ela de filha, ela para de tremer. E Jesus diz para ela: minha linda. Jesus falava assim, tá? Minha linda, vai em paz, a tua fé te salvou. Ela chegou até Jesus. É só ver o resumo, com um fluxo de sangue. E ela saiu depois de Jesus, sem o fluxo de sangue. Mas o mais importante, o maior milagre, está nas palavras de Jesus. Ela saiu dali sabendo quem ela era. Agora ela sabe, ela não é mais a mulher sem nome, ela é a filha. E outra coisa importante, agora ela sabe, ela é salva. Talvez você ainda não entendeu, meu lindo, mas quando Jesus preencher o teu vazio, não é só a enfermidade, que muitas das vezes é o que você mais quer, ou a insaciação, não sei explicar o que acontece. Não. O maior milagre que quando encontramos Jesus é que o nosso coração é preenchido, somos chamados de filho e somos salvos. E é dessa maneira que eu quero terminar essa noite. E esta palavra para você que assiste: talvez você chegou vazio, mas você vai sair daqui um filho salvo e cheio da presença de Jesus. Na hora de você entender que Jesus é totalmente diferente do que talvez você esperou. Ele não é aquele que quer te julgar, não. Ele é o nosso advogado. Ele não é o nosso juiz. Um dia será, mas ainda é o nosso advogado. Se você se arrepende, se você entende, abre o coração, não há nada que possa interromper, impedir de você ser salvo pela graça de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você quer tomar essa decisão, aonde você estiver, seja num ônibus, num carro, na casa, aonde você estiver, você vai fechar os teus olhos. Lembra o que eu te disse? Você pode até ter chego vazio, mas você vai sair completo e cheio. Se a sua decisão é: eu quero viver Jesus, eu quero ser cheio, eu não quero viver longe da tua presença. Tu não és alguém distante, tu é o meu Pai. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único, legítimo e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e enche-me, porque eu nunca mais quero andar vazio. Em nome de Jesus,
vou abordar a mulher do fluxo de sangue, sabe? Porque Ela tem aquela experiência de medo de Jesus, por quê? Porque ela não conhece Jesus de verdade. Você pode levantar, senta. Sabe, ela só está curada, mas ela ainda não está preenchida. Rodrigo! Nossa Arena em Lisboa, esse foi o elogio da família. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que bom que você chegou em mais uma mensagem da série Alvorecer. Eu tenho uma palavra de Deus para você, na verdade, um choque de realidade, algo importante que nós não podemos ocultar. Eu quero que você fique comigo até o final. Eu só vou te pedir um favor, antes de começar o vídeo, para essa mensagem ir o mais longe possível. Se você puder, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que toda segunda-feira, sem faltar, às 7 horas da manhã, sempre tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Que Deus abençoe e vamos para o vídeo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E aí ele diz para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Bom, talvez você já viu esse texto em um lugar e você talvez não lembra. Mas se você já foi num cemitério, se você perceber, na maioria das lápides existe esse texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati um bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu briguei pesado, eu combati um bom combate. E ele está dizendo, eu não, perdi, não, ele está falando, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Ele está dizendo, a carreira, o combate não roubou de minha fé, eu guardei a fé. Só que esse homem que escreve é um homem chamado Paulo. Paulo é um apóstolo. Paulo é um homem a qual o Senhor havia comissionado para uma missão extraordinária. Paulo plantou igrejas. Paulo se relacionou com tantos homens, com tantas pessoas em prol dessa liderança, desse plantio. E no final ele está acabando a carreira e instruindo um jovem pastor. É como se eu chegasse no final da minha vida ministerial e encontrasse um menino que pregaria pelos mesmos lugares que eu preguei, daria continuidade do meu ministério, e eu dissesse para ele essas palavras: olha, eu acabei, está tudo certo, glória a Jesus, estou bem, mas eu preciso te dizer, eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui decepcionado. Então prepara o seu coração, porque provavelmente isso também vai acontecer com você. Sabe, é a experiência trazendo a luz para um menino vibrante, cheio de força,
E Paulo diz isso para ele: olha, Timóteo, não permita que desprezem a tua mocidade. Ele está dizendo: você tem força, você tem ânimo. Mas aqui ele está dizendo: olha, você só precisa saber de uma coisa: você vai ser decepcionado, você vai ser abandonado no meio do caminho, você vai ser deixado de lado por pessoas que deveriam estar com você até o final. Mas não permita com que isso destrua a sua fé e acabe com a sua carreira. Entende que as coisas conectam? Ele está abrindo o coração e está dizendo: eu fui abandonado, esse homem me causou muito problema. E agora, só nós aqui, a gente já viveu isso provavelmente, e a gente não tem quase nada de idade ainda. Eu tenho 30 anos e eu já fui abandonado por gente que eu pensei que ficaria comigo para o resto da vida. Sabe o que é interessante? É que eu vivi algumas coisas que para mim foram muito difíceis de suportar, no sentido de que eu jamais imaginaria viver daquela pessoa, aquele cenário de abandono. Você sabe que na vida, às vezes a gente começa junto com algumas pessoas, a gente faz a mesma coisa, a gente é um par, sabe, já viu? E aí de repente está tudo bem, nós somos amigos, amor, alegria, uau, que top, você vai na minha casa, eu vou na sua casa. E aí de repente Deus, por sua própria vontade, acelera o ministério de alguém. Entenda isso dentro da perspectiva do que você vive. Só que nesse acelerar, sempre tem alguém que visivelmente ou aparentemente não acompanha o crescimento. Mas não existe um abandono, existe apenas uma disparidade de velocidade do ministério. Não é a vida aqui. E eu vivi isso. Em algum momento o Senhor me acelerou, e eu tinha amigos que eram meus amigos. A gente chorava junto, a gente ria junto, e a gente fazia planos para o futuro juntos. E olha que maluco, de repente o que nós planejávamos, o que nós orávamos, Deus fez, mas fez comigo primeiro. Então eu queria ter aquelas pessoas que oraram comigo, que semearam comigo, se alegrando comigo. E sabe o que aconteceu? Eu fui decepcionado. Em algum momento, a bênção do Senhor sobre mim virou a amargura da vida daqueles que oraram e semearam comigo para a mesma colheita. Você entende? E o meu coração foi ferido. Sabe, é o que você olhar para alguém assim e você, cara, e a pessoa ficar com uma cara fechada para você, virar a cara e ir embora, e você não fez nada. Você simplesmente está fazendo a vontade do Senhor e você foi frustrado. Eu quero que você entenda, na vida alguns aceleram um pouco mais rápido do que os outros, e talvez começam juntos na história, mas em algum momento alguém se destaca. Grave isso no teu coração. Talvez isso gere abandono com você. O fato talvez de você ser abençoado pelo Senhor gere a rejeição do coração de alguns. Mas o que você não pode esquecer é que é nesse dia que você conhece quem são os seus verdadeiros amigos, quem são as pessoas que verdadeiramente sempre torceram e oraram por você. É no dia que você conta a melhor notícia, e é nesse dia que no olhar você descobre se aquela pessoa verdadeiramente, quando dizia eu estou torcendo por você, verdadeiramente estava torcendo por você. E é nesse dia que você irá se decepcionar. E é nesse dia que a nossa vitória dói em nós também, porque você não consegue compreender. Existe apenas um perigo: quando nós somos os que decepcionam aqueles que estão acelerando na nossa frente. Porque não dá para ser uma via de mão única. A vida é uma via de mão dupla. E sabe o que eu descobri? Eu já fui um babaca. Eu já fui. Talvez precise melhorar muito ainda. Mas como a vida é maturidade, e nós vamos amadurecendo. Eu tinha 30, daqui a pouco eu tenho 35, daqui a pouco eu tenho 40, e se Deus quiser, quando eu tiver 40, minha mentalidade tem que estar mais avançada. Mas sabe, eu me lembro
de quando o Senhor começou a abençoar um amigo meu, na mesma cena, talvez eu até colhi um pouco do que eu plantei. Sabe, Deus começou a prosperar o ministério de um amigo meu que nós começamos juntos. E de repente ele explodiu. E sabe o que eu dizia? Mas ele é solteiro, né? Babaca. Sabe por que eu fazia isso? Eu queria justificar aquilo que Deus estava fazendo. Eu queria tornar carnal. Eu queria tirar a glória de Deus daquele negócio. Não de Deus, na verdade era dele mesmo. A alegria dele. Isso é coração de homem. Porque a gente se decepciona, mas a gente também decepciona muita gente. Então Paulo, ele está trazendo à luz o seguinte, lindo: se prepara o teu coração, mas não seja essa pessoa para ninguém. Sabe o que a gente tem que aprender a celebrar? A se alegrar? É com a alegria do outro. Nós temos que aprender a orar de verdade pela pessoa. Olha, eu quero que você seja abençoado. Tomara que seja. Mas a gente às vezes só não quer que seja mais abençoado que a gente. A gente quer que a pessoa tenha um bom carro, só não pode ser melhor que o nosso. A gente quer que a pessoa tenha uma boa casa, mas a gente não quer que seja melhor do que a nossa. Um bom salário, mas não pode ser melhor do que o nosso. Sabe o que é isso? É um coração que não amadureceu. Sabe, meu lindo, na vida nós não somos competidores uns dos outros. Esquece, cada um tem a sua própria história, cada um tem a sua própria jornada, cada um tem o seu próprio propósito. Você não compete comigo e eu não estou competindo com você, porque o meu propósito é o que importa e o seu propósito para você é o que deve importar. Então quando Deus está te acelerando, Deus não está te acelerando em detrimento à minha história. Deus está acelerando você em detrimento ao teu propósito. E vice-versa. Não é eu, é você. Assim quando for comigo, não é você, é eu. Entende? Só que o que a gente precisa compreender é que se meu coração permanece puro, tudo que o Deus faz por mim vai reverberar em você. E vice-versa. Tudo que Deus faz em você, Deus vai reverberar em mim. Deus não abençoa ninguém como fim em si próprio. Deus sempre está fazendo algo que gere na vida das pessoas. O dia que Deus me deu voz na internet, o dia que Deus me deu voz para pregar o evangelho, Deus me abençoou. Mas hoje milhões de pessoas ouvem uma palavra de Deus e são respondidas pelo Eterno. Eu sou apenas um porta-voz, mas a voz, a mensagem, a palavra, o conteúdo, a essência é dele. Você entende? Você pode ver eu, mas quando você ligar o som, você vai ouvir uma voz, e essa voz, a mensagem é do Senhor. E é isso, não se trata da gente, se trata do Senhor. Por isso que quando eu vejo alguém sendo muito abençoado, eu tenho que aprender a celebrar. Glória a Jesus, porque em algum momento haverá plantio sobre a minha geração daquilo que essa pessoa está vivendo. Entende? A visão de maturidade transforma a nossa perspectiva de analisar o que Deus está fazendo na vida de alguém. Perceba isso, sabe? E guarde o seu coração, porque vai fazer parte da sua caminhada à decepção. A nossa busca, ela tem que ser por um tipo de amizade: os leais. A lealdade genuína é a pessoa que fala somente de você para você, não de você para alguém. Lealdade é a pessoa que tem a mesma palavra na sua frente e quando você não está presente. Isso é lealdade, e esses são os verdadeiros amigos. Sabe, o verdadeiro amigo, o leal, é aquele que, se precisar quebrar o pau com você, ele vai quebrar o pau com você, não de você para alguém. O amigo genuíno, aquele que nós precisamos buscar e precisamos ser, é o leal. Em todo tempo, aqui está o meu ombro se você precisar, mas aqui estão as minhas palmas para você. Eu celebro, eu choro contigo, eu sou um amigo. É esse amigo que a gente tem que encontrar. A gente tem que encontrar quem verdadeiramente vai caminhar uma história completa. Eu sei que é difícil, mas o dia que você encontrar esse amigo, não deixe ele escapar de você. Principalmente se ele vier carregado de verdades que te provocam a melhorar. Pega esse amigo, o amigo que liga para você e diz: você tem que orar mais, rapaz.
Você tem que buscar mais o Senhor. Está subindo para a cabeça, abaixa a bola. Cuidado do coração. Isso é um amigo de verdade. Ele chama a tua atenção e você permanece amando ele mesmo com raiva dele. Alguém aqui tem um amigo assim? Eu vou te falar, os meus amigos de verdade, eu olho nos olhos dele e digo: o que está acontecendo? O que eu posso melhorar? Eu já fui ministrado por amigos em momentos extremamente maravilhosos da minha vida, mas que eu não estava vendo de outra perspectiva o que podia acontecer. Então é isso. Nós precisamos saber que seremos decepcionados, mas não podemos esmorecer na busca de ter relacionamentos que nos aproximam de Jesus e que levam a nossa história para mais à frente. Uma coisa é certa: a cada nível de alcance da sua vida, filtros novos aparecem nas suas amizades. É difícil isso, né? Mas vai acontecer. Nem todas as pessoas vão conseguir acompanhar a velocidade. Não é nem financeira, é emocional. E você mesmo vai chegar um momento que não vai conseguir mais ter as mesmas conversas. Eu tive essa experiência há uns dias atrás. Você já conversou com alguém da sua idade que não tem a mesma mentalidade? Você já conversou com alguém que tem a mesma faixa etária que você, mas o papo dele é de um meninão? É de uma pessoa que não evoluiu? Ainda está falando as mesmas coisas, ainda está falando mal de todo mundo, ainda está brigando pelas mesmas brigas, ainda está vivendo a mesma história. Você já viveu isso? Aí você se desencontra, a vida muda, as coisas acontecem, e aí de repente se encontra. E você não vai conseguir mais descer aqui. Vai te causar um desconforto, que vai parecer um retrocesso, e isso é natural. Não se trata de orgulho, não, isso é natural. A própria vida, se você respeitar os princípios do Senhor, se você viver a vontade do Pai, a própria vida vai te levando a novos lugares, na vida emocional, moral, tudo muda. Eu sentei com algumas pessoas há uns dias atrás, e foi constrangedor para mim, porque eu consegui ficar sem nenhum assunto. E eu sou muito falante, mas eles começaram a falar. Eu falei: meu Deus, parece que eu estou vivendo um déjà vu, porque 10 anos atrás essa era a conversa. Entendeu? Há 10 anos atrás esse era o assunto, mas já se passou 10 anos. A vida já mudou. Ei, a gente já não está mais na fita VHS, a gente já não está mais no DVD, a gente já está na mídia digital, quer dizer, já está outra realidade. E a pessoa ainda está travado naquele tempo. Então, isso também causa o afastamento. Mas eu vou lembrar você, não se esqueça, você será decepcionado no caminho. São choques de realidades, reflexões necessárias que protegem o nosso coração, que nos levam por dentro do nosso propósito que Jesus preparou para nós. Parece que às vezes isso é mais humano do que bíblico, no sentido de que são reflexões pontuais da nossa história. Mas Paulo está dizendo: Timóteo, eu fui traído, Timóteo, eu fui abandonado, Timóteo, eu fui deixado de lado. Por favor, vem depressa, porque eu preciso de você, de alguém leal perto de mim. Traz os meus livros, traz a minha capa e traz quem é útil, porque eu preciso, entendeu? A gente tem que se vincular àquilo que não se perde no tempo, aquilo que nós não vamos deixar passar. Termino dizendo para você algo que me emociona e me dá muita vontade de viver. Eu tenho muita vontade de daqui... Que dia que é hoje? Hoje é dia 2. Nós estamos gravando no dia 2 de março essa mensagem. Mas sabe o que eu fico imaginando? Daqui 50 anos eu vou estar com 80. Será que eu vou estar vivo ainda? Seria legal. Quero estar um velhão bonito, top, botox colando a testa em cima,
Se o cabelo cair, vou meter peruca. Não vou ficar com cabecinha de velho, não. Eu vou fazer tudo o que dá para fazer. O que faz aí? Botox, pode fazer. Esticar, pode esticar. Fio de ouro, taca no pau. Ah, irmão, bobiça, minha esposa é a coisa mais linda do mundo, eu vou ficar mais feio que ela. Não, nós temos que ficar bonito. Nós vamos top. 80 anos, George Clooney. E eu quero ter os meus amigos de agora comigo lá na frente, sentados numa mesa dizendo: como é bom servir a Jesus, como foi bom ter dedicado a nossa juventude ao Senhor, como foi bom ter pregado, como foi bom ter respeitado e honrado a nossa esposa e nunca ter virado as costas, como foi bom, sabe, amigos que caminharão toda uma jornada e que lá na frente iremos desfrutar de um outro tempo, mas serão os mesmos amigos, só um tipo vai durar: os leais. E em nome de Jesus, nós vamos estar um dia numa roda e talvez a gente se encontre, talvez não, mas em nome de Jesus, que a gente produza amigos que não nos decepcionem e que nós não sejamos a decepção de ninguém, que a gente amadureça em Jesus, que a gente construa pilares saudáveis, para que lá na frente a gente tenha alegria do trajeto que percorremos. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, Tu és um exemplo perfeito. Tu és um modelo ideal que não abandona, que não desampara. Tu és o bom samaritano, Senhor. E é contigo que temos que aprender. Jesus, nós sabemos que a jornada irá causar decepções, mas isso nós não estamos despreparados. Porém, Jesus nos faz enxergar os leais, aqueles que irão fortalecer o nosso caminho, irão fortalecer a nossa essência, irão nos lembrar de quem somos em Ti, Jesus. Irão nos provocar a crescer em espírito, em Te buscar ainda mais. Jesus, nos coloca Jonatas nas nossas vidas, nos coloca homens que não desamparam, nos coloca homens como Davi, que não foram, desleais, em nenhum momento honraram. Jesus, nos ajuda a ser essas pessoas na vida de alguém, para que possamos viver a essência da nossa breve vida nessa curta história que se chama agora, porque a eternidade nos espera, e que nessa breve vida haja prazer, felicidade e paz na nossa vida, em nome de Jesus, amém.
Música